Se você é um aventureiro preguiçoso ou uma aventureira preguiçosa, eu vou te mostrar como eu tenho planejado as minhas trilhas em 5 minutos ao invés de 5 horas. E eu te garanto que se você assistir esse vídeo aqui até o final, você vai transformar a sua preguiça em aventura. O fato é que nós somos aventureiros por natureza e desde criança. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu era criança e eu estava na casa da minha avó em dia de chuva, eu tenho um tio que ele fazia o quê? Ele pegava uma faixinha, amarrava na cabeça, colocava uma calça camuflada e ele incorporava o Rambo. E eu, meu irmão e o meu primo éramos os cobaias dele. E a questão é, com o passar dos anos e essa modernidade, se você quer uma comida, aplicativo. Se você quer uma condução, aplicativo. Então, com essas comodidades, nós vamos ficando cada vez mais preguiçosos. E para planejar uma trilha, até pouco tempo atrás, qual era o processo que eu fazia? Entrava em blogs, em sites, olhava relatos de alguém que foi na trilha que eu quero e eu tinha que confiar que aquelas informações estavam atualizadas, ou eu tinha também que, por exemplo, aqui no Parque Nacional de Itatiaia, então você tem aqui o panfleto, atrás tem o mapa, né? Monte Verde, então você tem lá o Pico do Selado, Pedra Partida, Pedra Redonda, tá aqui o mapa. Então eu tinha que recorrer a esse tipo de material todo que tem aqui na minha mesa. Vou te mostrar como é que a inteligência artificial tá ajudando nesse sentido, né? Se você fizer um bom uso das tecnologias que estão aí, eu tenho certeza que você vai economizar horas de pesquisa e vai deixar um pouquinho essa preguiça de lado. Vamos para a tela do computador e eu vou te mostrar o que é que eu fiz para diminuir de 5 horas para 5 minutos a minha pesquisa e planejamento. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou definir qual é a trilha. Segundo, definir roteiro com base na disponibilidade. Quantos dias eu tenho para ficar naquele local. Em terceiro, eu faço o quê? Um checklist equipamentos. Aqui pode incluir equipamentos, roupa, enfim. Em quarto, eu vou colocar aqui uma sugestão para as refeições. E o quinto é um bônus que eu vou trazer no final desse vídeo. Agora vamos para a inteligência artificial. Eu vou utilizar aqui para o nosso exemplo o DeepSeek, mas pode ser o ChatGPT, enfim. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Para esse exemplo, eu vou simular que eu quero fazer uma trilha aqui próxima do Vale do Paraíba. Traga uma lista de trilhas na região do Vale do Paraíba e Vale Histórico, vai. Então pressiono o Enter e vamos aguardar aqui a inteligência trazer para a gente essa sugestão. Ou seja, vamos pensar aqui, para eu ter esse nível de informação aqui, eu teria que ficar horas ali no Google pesquisando essas trilhas. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Quando eu trouxe a informação de 5 minutos ao invés de 5 horas, está baseado muito nisso aqui. Ela terminou, eu vou subir aqui a página e vamos ver, ó. Ela trouxe a trilha do Pico do Itapeva, aqui em Campos do Jordão, a do Pedra do Baú, muito famosa, Cachoeira do Pedro Davi, ela colocou Guaratinguetá, e aqui tá, ó, legal acontecer isso aqui. A Cachoeira de Pedro Davi é em São Francisco Xavier, a não ser que tenha outra lá em Guaratinguetá, mas que eu conheço e que eu já fui várias vezes, é em São Francisco Xavier. Aí trouxe aqui o Parque da Serra do Mar e tal. E aí Vale Histórico, trilha do Caminho do Ouro, e olha que legal, ele já coloca aqui a dificuldade moderada alta, trilha do Mirante do Cruzeiro, em Bananal, Lajeado, em Arapeí, outro aqui do Núcleo Cunha, do Parque Estadual de Serra do Mar, e aqui ele traz algumas dicas gerais. Então, assim, ó, a primeira coisa é que, assim, ela trouxe diversas informações, o que já vai economizar horas de pesquisa para a gente, mas, como eu disse, é importante a gente validar. Isso aqui é mais para a gente agilizar o nosso processo. Agora, vamos partir para um segundo comando aqui, né? Para uma segunda pergunta para ela. Digamos que eu queira fazer, eu defini aqui a trilha do ouro, agora eu vou exigir um pouquinho mais aqui da inteligência artificial. Faça um roteiro de 3 dias para a travessia de São José do Barreiro até Angra dos Reis. Vou colocar aqui entre parênteses, trilha do ouro clássica. Vamos ver o que ele vai trazer. Aqui embaixo nós temos duas opções, né? Aqui você pode usar a inteligência artificial para resolver problemas e aqui tem um Search the Web, ou seja, se eu marcar essa opção, ele vai na internet e vai encontrar alguns resultados com base nisso aqui que eu defini. Pode colocar, mas como essa inteligência é nova, às vezes quando eu marco isso aqui, eu tenho reparado que ela demora um pouquinho mais para trazer a resposta. Mas vamos testar aqui. Então, a nossa segunda pergunta aqui é o quê? Definir o roteiro com base na disponibilidade, né? Então, eu tenho 3 dias. Estou pedindo para a inteligência trazer um roteiro aqui para mim de 3 dias. Vamos ver se
se ela vai trazer rápido, senão eu avanço o vídeo aqui. Olha lá, encontrou 34 resultados na internet. Vamos ver o roteiro que ela vai trazer pra gente. Agora, analisem novamente, são 34 resultados que a IA encontrou. Imagina quanto tempo eu levaria para ler esses 34 blogs ou vídeos, enfim, para ter toda essa informação, né? Terminou aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a inteligência trouxe pra gente, ó. Então veja bem, a inteligência artificial montou para mim um roteiro de 3 dias na Trilha do Ouro com base em 34 resultados. No primeiro dia, sugere que eu entre ali no parque, vá até passe pela Cachoeira de Santa Isidro e Cachoeira da Posse, com pernoite, aí ela fala aqui a quilometragem, tudo certinho, 2,5 km. E a pernoite indica aqui a pousada Barreirinha. Ok. No segundo dia, caminhada matinal. Segundo dia começa cedo, uma caminhada aproximadamente 10 km. Destaque a Cachoeira dos Veados. Então aqui está indicando aqui que a gente vai passar pelo calçamento histórico. A pernoite, a inteligência está indicando aqui, com base nas pesquisas, a pousada Zé do Zico. E realmente é uma pousada que fica ao lado da Cachoeira dos Veados. E no terceiro dia, o que ele indica aqui? A descida até Angra dos Reis. É a última etapa, passa aqui a quilometragem, tudo certinho, traz algumas dicas essenciais, o que levar. Olha, já começa a trazer aqui o que levar, indica guias e agências, dá sugestões aqui de preparo físico. Na verdade, ele só diz aqui que precisa de um preparo físico. E trouxe ainda um resumo dos pontos principais. Olha que legal isso aqui para o meu roteiro, olha que bacana. Então, segunda etapa cumprida com sucesso aqui. Terceira etapa, checklist de equipamentos. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na inteligência e falar assim, ó, com base no roteiro definido, acima, traga para mim um checklist contendo roupas e equipamentos que eu devo levar. Traga em formato de tabela. Vamos lá. Digamos que eu quero imprimir, depois ir marcando do lado o que eu separei e o que eu não separei. Vamos ver como é que a inteligência artificial vai se sair nesse caso. Lembrando que eu deixei aqui novamente a opção, ó, Search, né? Então, olha lá, aqui está um checklist completo de roupas e equipamentos que você deve levar. Terminou aqui, ó, vamos dar uma olhada. Olha que bacana que a inteligência artificial fez aqui pra gente, ó. Então, ela separou numa tabela de categoria, item, quantidade e observação. Poxa, eu nem pedi para ela colocar a quantidade, mas ela já montou dessa forma aqui. Achei bem interessante, ó. Camiseta dry fit ou sintética 3, levar um para cada dia, uma extra. Ainda dá uma observação aqui, uma descrição. As calças, os shorts, as jaquetas, meias, roupas íntimas, calçado, chinelo, boné, luva. Equipamento, ó, mochila de 25 a 40 litros, olha que legal, isso aqui é uma dúvida que as pessoas sempre têm, ó. Que tamanho? Eu tenho uma mochila de 30, de 40, de 60, é suficiente? Olha que bacana, saco de dormir, isolante, bastão, lanterna, cantil, protetor, repelente, óculos, papel higiênico, legal. E aqui ele começou a trazer uma sugestão de alimentação, que é o nosso próximo item. Colocou documentos, olha que bacana também aqui, ó, opcionais, um livro, um jogo de cartas, uma câmera, power bank, veja aqui, ó, bem interessante. E trouxe dicas adicionais, peso da mochila, entre 8 a 12, teste os equipamentos antes, lixo zero, leve sacos para trazer o lixo de volta, considere contratar um guia ou uma agência, olha que bacana isso aqui. Bom, vamos para o próximo ponto aqui então, ó, que seria a sugestão para as refeições. Seguindo a mesma lógica, eu vou escrever aqui para ele, ó, com base em tudo que sugeriu até agora, traga sugestão de alimentos saudáveis para a minha trilha. Aqui você pode adaptar, por exemplo, eu quero mais carboidrato, eu sou vegano, enfim, aqui você vai adaptar da forma que você achar melhor. Eu vou colocar uma observação aqui. Considere alimentos, incluir alimentos prontos para eu não ter que levar panelas. Por exemplo, tá? Se eu quero, é uma travessia aqui, então eu quero menos peso nas costas. Vamos ver como é que a inteligência artificial vai se sair agora com essa missão que eu dei para ela aqui. Vamos lá. Terminou aqui, ó. Vamos dar uma olhada qual foi a sugestão. Olha que bacana aqui, já seguindo talvez o tipo de pergunta que eu fiz anteriormente, aqui ele já trouxe em formato de tabela também, ó. Então ele fala que é essencial levar alimentos leves, nutritivos e práticos, que não exijam preparo complexo ou uso de panela. Sugestão de alimentos saudáveis para trilha. Então ele coloca aqui energético, a quantidade de barrinha, mix de castanha, chocolate amargo, a quantidade, os benefícios. Olha que bacana, ele trouxe os benefícios e eu nem pedi. As proteínas, ó, eu costumo levar lata de atum, olha que bacana, ó. Frango desidratado, bacana também.
né? Tem aqueles a vácuo, né? Agora, queijo curado, deixando de lado aqui a discussão do saudável, né? Saudável, porque isso aqui vai de cada um, tá? Proteína em pó, tal. Carboidratos, eu costumo levar aqueles pães tipo Rapidez ou pão sírio, olha que legal, biscoito integrais. Frutas, aqui ele colocou banana, mas desidratada, agora que eu vi aqui, desidratada. É uma boa pedida também. Frutas frescas, maçã ou pera. Pera não dá, né? Isso eu falei, isso aqui é para agilizar, tá? Use aí o seu bom senso, porque pera é uma fruta muito perecível, né? Amassa fácil, machuca fácil, né? Banana também, enfim. Eu costumo levar maçã, costumo levar laranja, enfim. Olha que legal, ó. Nunca pensei, ó, cenoura baby, bacana. Tomate cereja eu não gostei muito. Palito de pepino, legal. Já teve gente que eu fui acampar que levou isso aqui, abobrinha. Leva em saquinhos plásticos. Hidratação, ó, sachê de isotônico, água, chá ou café instantâneo. Outros, mel em sachê, granola, iogurte em pó. E olha, ele ainda trouxe aqui um exemplo de cardápio diário. Eu nem pedi, ó. Mas você pode se basear aqui e montar o seu também, com base naqueles alimentos que ele sugeriu. Tem aqui dia 1, dia 2, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Então tá bem pertinente o que a IA está trazendo aqui. Dicas para alimentação na trilha, ó, evite perecível, embalagens práticas, hidratação, lixo zero. Olha que bacana isso aqui que a IA trouxe para mim. O vídeo está ficando com um pouco mais do que 5 minutos, mas é porque eu estou explicando aqui para vocês. Mas percebam que se eu fizesse essas 4 perguntas aqui, uma na sequência da outra, eu não levaria nem 5 minutos, tá? E agora eu vou fazer uma pergunta bônus aqui. Então eu vou colocar aqui essa pergunta bônus que eu falei para você. Na verdade eu vou colocar 2 perguntas em uma. Mas para abrir a sua cabeça aí, você entendeu como é que você pode usar a IA a seu favor. Então, o que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Exemplo, vou dar um exemplo para a IA para ajudá-la. Repelente, o que mais? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2, eu vou fazer aqui, ó. Me fale um pouco mais sobre a cultura e a história dessa trilha e dos habitantes da região. Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Porque muitas vezes a gente passa pela trilha, vou dar um enter aqui, ela vai pesquisando, e a gente acaba passando batido, não entende todo o contexto que está ali. A maioria dos parques eram regiões abertas e que se tornaram parque, e dentro desse parque ainda tem alguns moradores. Então é bacana a gente também saber um pouco mais da história dessa região, ao invés de só ir lá, usufruir, ir embora e não acrescentou nada, né? Olha que legal, já está trazendo aqui algumas informações, ó, história da trilha, tal. Deixa ele terminar aqui e aí eu vou comentar um pouquinho sobre as respostas. Terminou? Ó, vamos ver o que a inteligência artificial respondeu. O que eu não posso esquecer de jeito nenhum? Proteção pessoal, repelente de inseto. Eu dei uma dica para ele aqui também, né? Protetor solar. Ó, capa de chuva, eu acho que ele não tinha colocado lá em cima, se eu não me engano. Olha só que interessante, hein? Cantil Camelback, pastilhas purificadoras, olha que interessante também, famosas clorim ou qualquer outra pastilha ou qualquer outra forma de filtrar a sua água. Na alimentação ele colocou aqui alguns energéticos, sanduíches práticos, bastante caminhada nos equipamentos, lanterna de cabeça, kit de primeiros socorros, saco plástico aqui em caso de chuva. Então bacana, foi só uma pergunta, 2 perguntas extras para você abrir um pouco a cabeça. E aqui, ó, o que eu falei sobre a cultura e a história da trilha. Então ela é também conhecida como Caminho de Mambucaba, por causa do rio, é o rio Mambucaba, remoto ao período colonial, quando era usado para o transporte de ouro e café. É um dos treques mais icônicos do Brasil. Período colonial, ela fala aqui um pouco também da coroa portuguesa, tal. O calçamento de pedras na descida lá, os barões de café, tal. Fala um pouco da cultura e os habitantes, comunidades locais ao longo da trilha. Patrimônio cultural, a trilha é conhecida como Patrimônio Cultural e Mundial pela Unesco. Olha que bacana. Atrativos, fala aqui das ruínas históricas, festas tradicionais e traz uma conclusão. Quanta informação, como que eu consegui aqui apresentar para vocês uma forma de fazer o planejamento dessa trilha em menos do que 5 minutos até. E eu vou te dar um desafio. Se você gostou desse vídeo e quer ver novas ideias de como utilizar a inteligência artificial ao seu favor, escreve aqui embaixo nos comentários. No final das contas, ser um aventureiro não é necessariamente sobre escalar montanhas impossíveis ou ser um influencer de adrenalina. É muito mais sobre curtir o mundo lá fora e no seu ritmo. Com a ajuda da inteligência artificial, você vai transformar a sua preguiça em aventura em muito menos tempo do que você faria utilizando os métodos convencionais.
Além disso, você vai reduzir o medo de estar encontrando informações desatualizadas ou vai diminuir aquela dificuldade de encontrar uma trilha próxima aí de onde você está. Então, da próxima vez que você pensar em algum programa diferente para o seu final de semana, utilize a inteligência artificial a seu favor para encontrar, por exemplo, trilhas com cachoeiras próximas aí da sua localização. E quando você voltar da trilha, o seu streaming, o seu sofá, o seu aplicativo de fast food vão estar aí te esperando, mas o que fica para sempre mesmo são as aventuras que você vai trazer na sua memória. Essas são inesquecíveis. Te vejo no próximo vídeo. Boas aventuras!